Feliz por estar aqui. Meu nome é Jonatas Souza. Eu sou natural de Curuçá, é uns 90 e poucos quilômetros daqui, né? Lá na igreja de Murajá. O irmão João já esteve pregando lá há uns 10 anos, 15 anos atrás. Quase 20, né, irmão? Eu estava lá nesse tempo quando o irmão foi pregar lá. E uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu estou vindo de Salinópolis. Pastorei ele por 4 anos e agora é uma alegria poder estar aqui com esses irmãos alegres, calorosos de Santa Isabel do Pará. E tanto eu como a minha esposa somos curuçaenses, né? Nosso primeiro filho nasceu quando eu estava aqui na FAAMA, no primeiro ano da faculdade. A Rebeca nasceu quando a gente estava no subdistrito da Alça Viária em 2020. Formamos em 2016 aqui na FAAMA, daí passamos 1 ano na Paraíba, 3 anos na Alça Viária, 1 ano em Marapani, 4 anos em Salinópolis. Então agora estamos aqui para servir, para somar com vocês, aprender com vocês também, e porque somos da mesma família, e sinto feliz por encontrar com vocês. E Deus nos chamou para dar continuidade aqui ao trabalho do pastor Marinaldo e sua família. Hoje vamos aprender sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus mudou a vida de muita gente que se encontrou com Ele. Jesus é muito mais do que um líder de moral, do que um mestre, do que um guru, do que um coach. Ele é muito mais importante do que isso. E hoje vamos aprender sobre quem é Jesus para várias pessoas, e principalmente quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Vamos abrir a Bíblia então lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versos 13 a 16. Mateus 16, 13 a 16. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Falta só alguém achar, né? Mateus 16. Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. E nós pedimos que Ele venha, nesse momento, consolar o nosso coração, na certeza de que o Senhor ouvirá nossa oração, neste culto de oração. O Senhor atenderá a cada uma de acordo com a Tua santa e boa vontade. Nós pedimos também que esse Santo Espírito que inspirou a Bíblia, agora ilumine nossa mente, para que nós possamos entendê-la, ser alimentados, confortados e também aceitar a Tua palavra e praticar, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 13 a 16 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Olha, Jesus perguntou para os seus discípulos: Quem é que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos disseram: Alguns dizem que tu és João Batista, ou Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas ele falou assim: E vocês? Quem é que eu sou? De acordo com o conceito de vocês. E aí Pedro falou então que ele é o Filho do Deus vivo, ou seja, Filho de Deus quer dizer é um ser divino. Um ser divino. Mas quem é Jesus? Não sabemos muita coisa sobre a sua aparência, sobre a cor dos olhos, sobre a sua estatura, mas Ele pode ser considerado um grande mestre.
Só que apenas isso? Será que ele era Deus? Será que ele é um mito, um mestre de ética, um bom homem, um filósofo, um profeta, um Deus menor? Quem é Jesus? Jesus foi tão importante que ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite, o céu clareou, os anjos apareceram cantando glória a Deus nas alturas. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Uma personalidade interessante, ele viveu na simplicidade e na pobreza. Não possuía riqueza, posição social, nunca recebeu um treinamento especializado, nunca estudou nas universidades do seu tempo. Jesus nunca compôs uma música ou escreveu algum livro. Mas hoje, cada vez mais músicas e livros são escritos a respeito dele do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ele nunca exerceu formalmente a medicina, mas ele curou muitas pessoas sem cobrar honorários e sem usar remédios. Ele nunca cursou psiquiatria ou psicologia, mas ele curou mais corações do que todos os psiquiatras, psicólogos juntos. Coração é a especialidade dele. Se você está aqui com o coração ferido, se você está com o coração triste, essa é a especialidade de Jesus. Se você está angustiado, essa é a especialidade de Jesus. Ninguém curou tantos corações como ele. Amém. Ele nunca comandou um exército, nunca disparou uma arma, nunca recrutou um soldado. No entanto, ninguém conseguiu reunir mais voluntários a seu comando, e a cada dia mais e mais rebeldes se rendem aos seus pés. Há algo interessante na extraordinária e carismática personalidade de Jesus. E essa sua personalidade carismática tem atraído e inspirado milhões de pessoas que lhe devotam lealdade e reverência, homens e mulheres pelos séculos dos séculos. O nome dos filósofos, estadistas, governantes, políticos, mestres humanos, cientistas, escritores e teólogos, eles aparecem e desaparecem. Mas o nome de Jesus permanece para sempre. O nome dele é para sempre atual. Pessoas se levantam e desaparecem, mas ele continua. Quando ele nasceu, Herodes não conseguiu matá-lo. Quando ele foi tentado, o diabo não conseguiu fazê-lo pecar. Quando ele morreu, a morte não pôde corromper o seu corpo, nem mesmo a sepultura pôde detê-lo. Logo, ele é muito mais do que um ser humano. Ele é muito mais do que o personagem central da história. Ele é, como Pedro falou, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é Deus por todos os critérios de avaliação. Ele é o personagem central da história. Ele é o personagem central da Bíblia. Ele é a Páscoa. Ele é o templo. Ele é o maná. Ele é a coluna de nuvem e de fogo. Ele é o centro da Bíblia. Tudo que falava no Antigo Testamento estava se preparando para a vinda dele. Amém. Quem é Jesus? Para os fariseus diziam: ele é amigo de pecadores. A acusação deles contra Jesus era que ele era amigo de pecadores. E é verdade, ele é amigo de pecadores. Não fosse assim, não tinha chance para mim nem para você. Ele se misturou com as pessoas que eram marginalizadas, ele alcançou os inalcançáveis, ele salvou aquelas pessoas que estavam perdidas. Ele disse que veio buscar e salvar o perdido. De fato, ele era amigo de pecadores. Para a esposa de Pilatos, ele era justo. Ela mandou dizer a Pilatos: não te envolvas com o sangue deste justo. Ela reconheceu que ele era justo. Para Pilatos, Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Realmente, ele não era culpado. Ele nunca transgrediu a lei de Deus, nem a lei dos homens. Ele nunca blasfemou, como os fariseus também o acusavam. Blasfemar dizendo ser Deus, porque ele era Deus.
ele não tinha culpa nenhuma, nem transgrediu a lei dos homens? Para Pedro, ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas vamos ver o maior acontecimento da história e entender quem ele era para o centurião. Que o centurião diria que Jesus era. Lá em Mateus 27, agora o verso 27, lá no finalzinho de Mateus. Mateus 27, versos 45. Versos 45 em diante. Mateus 27. Amém? Verso 45 diz assim: desde a hora sexta até a nona hora houve trevas sobre a face da terra. Alguma tradução diz assim, desde o meio-dia? Tem alguém que não? Tem algum que diz meio-dia, né? Porque a hora sexta era meio-dia. Começava a contar 6 horas da manhã, a primeira hora, a segunda hora, 8 horas da manhã, até que chegava na hora sexta, que era o meio-dia. Então, do meio-dia até a hora nona, que é 3 horas da tarde, houve trevas. Lembra quando ele nasceu? Houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E olha só o que aconteceu no momento de maior fraqueza, quando ele estava morrendo, ia ser sepultado, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O testemunho do centurião, aquele que havia mandado açoitar Jesus e espancar, agora disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O centurião, que até então era inimigo, agora concordou que ali estava um ser divino, alguém muito maior que o Império Romano. No momento de maior fraqueza foi quando ele fez o seu maior milagre. O maior milagre de Jesus enquanto ele estava vivo foi a ressurreição de Lázaro, um corpo apodrecido, 4 dias, cheirando mal, ressuscitou a Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Mas agora, no momento de maior fraqueza, no momento da sua morte, ele faz o maior milagre. Quando muitos ressuscitam, e depois saíram para testemunhar do seu poder e da sua ressurreição. E estes, a serva do Senhor diz, a mensageira do Senhor diz, que subiram ao céu. Não se ouve mais falar deles, desses que ressuscitaram, porque eles subiram para o céu depois que apareceram para muitos. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O nome de Jesus incomoda muita gente. Por que se as pessoas falarem que seguem o budismo, elas não vão ser tão ridicularizadas, tão discriminadas? Se elas falarem que seguem o confucionismo,
shintoísmo. Qual a diferença de Jesus para esses outros líderes religiosos? É que apenas Jesus afirmou ser Deus. Apenas Jesus afirmou ser Deus. Apenas ele, estando em sã consciência, afirmou ser Deus. Ele também é o único em que os restos mortais não podem ser visitados. Na sua sepultura está escrito: ele não está aqui porque ressuscitou. Está escrito em inglês. Ele não está aqui porque ressuscitou. Todos os outros, o túmulo de Confúcio, de Buda e outros líderes religiosos podem ser visitados, mas nenhum tem esta frase, porque ele foi o único que venceu e tem as chaves do inferno e da morte. Quem é Jesus? Ele é representado pelas festas de Israel. Ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. É aquele que levanta e destrona os reis. Ele é aquele que é o Cordeiro Pascual. Ele é a rocha de onde jorrou água. Por isso que a rocha só deveria ser ferida por Moisés uma vez. Ele é a própria água viva. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que andou, que libertou e continua libertando os cativos das mãos de Satanás. Ele é aquele que curava e que cura. Ele é aquele que voltará com poder e glória para buscar a mim e a você. Amém? Ele vencerá os inimigos. Ele é o centro da história. Ele é o centro da Bíblia. Há muitas evidências de sua divindade. A primeira é que a sua vida foi perfeita, ele nunca pecou. Ele demonstrou o seu poder através de todos os seus feitos. Também as profecias a respeito dele se cumpriram. Centenas de anos foi profetizado que ele nasceria em Belém, que ele entraria montado no jumentinho em Jerusalém, que ele seria traído pelo seu próprio amigo, que os seus ossos não seriam quebrados, que as suas vestes seriam repartidas, e tudo isso e muito mais se cumpriu a respeito de Jesus. Ele não era um ser comum. Há evidências da sua divindade, há evidências também da sua morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus não pode ser uma mentira, como muitas pessoas alegam. Ninguém que quisesse inventar uma mentira ia dizer: olha, 500 pessoas viram, 500 pessoas que estão vivas agora, elas viram a ressurreição. Quando alguém quer inventar uma mentira, um mito, um conto de fadas, eles dizem assim: isso foi há muito tempo atrás, num lugar muito distante. As grandes histórias de ficção, que nossos avós contavam, sempre era assim: num lugar muito distante, há muito tempo atrás, num reino tão distante. Mas a ressurreição de Jesus teve testemunhas oculares. Inclusive C.S. Lewis, que era ateu, depois se tornou cristão, ele percebendo a simplicidade do Novo Testamento, ele falou: é impossível que isso aqui tenha sido forjado para enganar alguém. A troco de quê? Eles iam inventar uma mentira para perseguir e morrer, afirmando que Jesus tinha ressuscitado. Como que eles iriam dizer que mulheres testemunharam? Se na época a palavra das mulheres não tinha muito valor, na época em que Jesus ressuscitou. Então, isso aqui não foi forjado para enganar ninguém, não é uma mentira, isso aqui só pode ser verdade. Amém. E aí então, há evidências, muitas evidências da sua morte e ressurreição. Há provas também de vidas transformadas por Jesus. Eu e você devemos ser provas disso. O antes e depois da conversão, pessoas que talvez você possa conhecer, testemunhos e testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, mostram que Jesus é Deus. Amém, Senhor. Quem é ele para Pilatos? Pilatos não achei nele crime algum. Judas disse: traí sangue inocente.
trazendo um pouquinho mais para perto da história, Juliano o Apóstata, enquanto ele foi o último imperador romano do Império do Ocidente, e ele então, uma das batalhas, os seus soldados, os soldados romanos, iam escarnecer dos soldados cristãos. Os cristãos haviam sido escravizados e agora eles eram pisados, eles eram humilhados pelos soldados romanos. Eles eram obrigados a lutar pelos romanos porque eram escravos. E agora eles sendo humilhados, e os soldados romanos diziam: onde está o Cristo de vocês? Cadê o seu Cristo? E um deles falou assim: ele está preparando um caixão para o seu imperador. E realmente, naquela batalha contra os persas, Juliano o Apóstata, ele morreu. Enquanto estava morrendo, ele exclamou: venceste, ó Galileu. Um pouco mais recente, havia um grupo britânico chamado os Beatles. O líder deles, John Lennon, disse: o cristianismo vai desaparecer. Nós somos mais populares que Jesus Cristo. Resultado, o grupo se desfez logo depois e John Lennon foi assassinado por um fã. Que irônico. Não há quem desafie Jesus e permaneça de pé. O que é o Império Romano para Jesus? O que é um grupo musical para uma fama que dura alguns anos, às vezes algumas décadas de fama? Todos aqueles que se rebelarem contra Jesus têm a sua vitória comprometida, têm a sua derrota garantida. Não há ninguém que se levante falando mal de Deus, falando mal da igreja, que prospere. Que Jesus falou sobre ele. Isaías já dizia: ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a água. Eu sou o Salvador. Eu sou o Salvador. Se fez amigo de pecadores para salvar a mim e a você. Amém. Mas Jesus fez tudo isso. Que importância isso tem na minha e na sua vida? Não basta saber que Ele é tudo isso. Será que nós temos dado a devida importância para Ele? Naquela sexta-feira à tarde, na cruz do Calvário, 3 horas da tarde, os três conversavam na cruz. Não sabemos ao certo o nome dos ladrões. Um documento chamado Acta Pilate, ou Atos de Pilatos, diz que o ladrão da esquerda, o nome era Gestas. E esse ladrão blasfemava e dizia assim: se tu és filho de Deus realmente, por que tu não desce? Salva-te a ti mesmo e salva nós também. O da direita, esse documento diz que o nome dele era Dimas. E ele falou assim: tu nem ao menos temes a Deus? Ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu isso no último momento. Ele não teve oportunidade de ser batizado, mas morreu com a certeza de que um dia estaria no paraíso. Amém. Ele estaria salvo. E aí então, nesse dia, 3 pessoas morreram. O primeiro, que é o Gestas, o mau ladrão da esquerda, ele morreu no pecado. Ele não quis se arrepender, ele continuou blasfemando contra Cristo, ele não se arrependeu dos seus erros, ele não reconheceu que ele estava ali por culpa dele.
e que ele precisava se arrepender, precisava reconhecer a Cristo, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Amém. Como é que você pode dizer que você tem alguém? Como é que você pode dizer que você tem um amigo? Se você tiver um relacionamento com ele. Você pode conhecer o Neymar pela televisão, mas você não tem um relacionamento com ele. Você não pode dizer que ele é seu amigo. Será que nós temos nos relacionado suficiente com Jesus para que realmente nós tenhamos ele, tenhamos como amigo? Amém. Como é que alguém tem um amigo? Quando ele se relaciona, quando alguém tem uma esposa, quando ele precisa ter relacionamento também com a sua esposa. Esse mau ladrão morreu no pecado. O da direita, o que se arrependeu, é chamado de Dimas, e ele morreu para o pecado. Ele se arrependeu, ele reconheceu Cristo como seu Salvador. Amém. E morreu para o pecado. Ao centro estava Jesus, que morreu pelos nossos pecados, morreu para ser o nosso Salvador. Não há outra alternativa. Ou você aceita a Cristo e morre para o pecado, ou você o rejeita e morre no pecado. Aceita hoje, aceite hoje a morte dele pelo seu pecado. Como podemos amar alguém que nos ama tanto, alguém que se sacrificou por nós? A coroa que ele usou na cruz era dele. Era dele? Não, não era dele, era nossa. Ele morreu para nos dar a vida. Mas terminamos com a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é? Que grau de importância ele tem na sua vida? Mateus 27, 22. Que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que devemos fazer. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Será que ele para mim vai ser como uma financeira que eu procuro quando preciso de dinheiro? O Bradesco, o Basel, o Banco do Brasil, Santander. Eu precisei de dinheiro, agora eu vou procurar Jesus. Será que ele é como um médico que eu só procuro quando eu estou doente? Será que ele é alguém que eu posso dizer: Senhor, agora eu te quero na minha vida, mas agora está tudo bem, fica lá no cantinho, quando eu precisar eu chamo de novo? Ou será que ele realmente está no centro da nossa vida, ele está no centro do nosso coração? Será que ele é o primeiro, é o único na nossa vida, no nosso coração? O doutor Amin Rodolfo disse que no nosso coração há um trono e uma cruz. Há um trono e uma cruz. Ou nós colocamos o eu na cruz, ou nós crucificamos o eu e deixamos Jesus no trono, ou nós colocamos o eu no trono e impera a nossa vontade, impera o meu querer, e Jesus continua na cruz. Será que Jesus está na cruz ainda, ou está no trono? Que farei de Jesus chamado Cristo? Quem é Ele para mim? Quem é Ele para você? Ele é o nosso Salvador. Que você reconheça isso. Eu quero cantar isso. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Não basta apenas ser o centro da história, o centro da Bíblia. Se não estiver no centro da nossa vida, comandando tudo, estiver no trono do nosso coração, se o Senhor não estiver acima da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, das nossas inclinações, entregamos nossa vida para que, como nós cantamos, o Senhor seja o centro, seja tudo a todos nós. O Senhor seja o primeiro. Se o Senhor não for o primeiro, não passa de uma ilusão. Não te temos verdadeiramente. E quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Todos somos pecadores. E a diferença do ladrão da esquerda para o ladrão da direita é que aquele da direita se arrependeu, é que ele escolheu morrer para o pecado, morrer para o próprio eu, te aceitou como Salvador,
te reconheceu não apenas como um guru, um chefe de moral, mas como filho de Deus, como um ser divino, como nosso Salvador. Nos abençoa. Que seja prioridade no coração de cada um nessa noite. Amém, E Senhor. sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei despedindo a saída. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, pela atenção. Em breve estaremos juntos de novo. Acho que na próxima visita aqui, nesse mês, nos 10 dias de oração, vai ser pela manhã ou à tarde? Vai ser